Boa tarde, turmas. Gostaria de direcionar essa aula, a nossa primeira aula. Eu gostaria de começar essa aula com uma apresentação para vocês. Eu sou o professor Carlindo Alves de Souza. Trabalho aqui no período da manhã, no Fernando Rodrigues, com as turmas do 7º ano. E neste momento eu estou assumindo as turmas do 8º ano, que são as 3 turmas da professora Conceição. Estaremos aqui fazendo agora uma menção do conteúdo que está sendo trabalhado de forma remanescente para que vocês possam compreender. Então, como eu já falei anteriormente, eu me chamo Carlindo Alves de Souza. E segundo o que a professora me passou, eu tenho que passar essas informações para vocês. A gente vai estar enviando várias atividades, vídeos, dentro da medida do possível, com poucas questões, vídeos rápidos de entre 5 e 10 minutos. E o nosso objetivo é resumir o mais simples possível o conteúdo para que vocês possam assimilar alguma coisa neste período aí pandêmico, esse período que nós estamos de recesso. Vamos para a aula. Nós, quando sempre que começamos uma aula, a gente sempre volta um pouco atrás daquilo que vocês viram. Segundo o que a professora passou, vocês viram conjunto dos números naturais, logo após vocês viram o conjunto dos números inteiros. E esta aula de hoje, ela corresponde ao conjunto dos números racionais. Eu enviei alguns slides, estou enviando para vocês alguns vídeos, algumas apostilhas, para que vocês possam ter esse material de apoio. E acredito que vai ajudar muito no desenvolvimento do conteúdo de forma rápida e objetiva. Vamos falar um pouquinho do que é números naturais. E o que é número inteiro e o que é para nós chegarmos no conjunto dos números racionais. Todos nós sabemos que lá no começo o homem ele já trabalhava números e ele tinha noção de números. Então criou-se o conjunto N, que é representado pela letra N, que é o conjunto dos números naturais, que é composto pelos números positivos, certo? Depois, com o passar dos tempos, houve a necessidade de criar um novo conjunto, que chama-se de conjunto Z, que é conjunto dos números inteiros, que é composto pelos elementos, os números positivo e negativo. Então, todos os elementos que são positivo e negativo fazem parte do conjunto dos números inteiros. Todos os elementos que compõem o conjunto dos números naturais são números positivos. Bem, aprendemos esses dois conjuntos. Cheguemos na nossa aula, que é conjunto dos números racionais. O que é um conjunto dos números naturais? A definição de conjuntos naturais é todo conjunto que é escrito na forma de fração. Sendo que tanto o numerador e o denominador tem que ser número inteiro. E o valor do denominador não pode ser zero. Tem que ser diferente de zero. A partir do momento que é diferente de zero, está dentro do conjunto dos números racionais. Então houve essa necessidade. Significa dizer que todo número inteiro, lógico, ele compõe o conjunto Q, está dentro do conjunto Q. E todo número natural N, todo conjunto N, também corresponde ao conjunto Z, que consequentemente corresponde ao conjunto Q, que é representado pela letra Q. Então, a partir do momento que você tem noção disso aí, você consegue assimilar um pouco. Olha o que diz sobre essa questão. Nós temos a aplicação que nós temos A sobre B, que A é numerador e o B é denominador. Esse B tem que ser diferente de zero. Ele não pode ser igual a zero, ele tem que ser diferente de zero. Então nós temos aí um exemplo de uma fração, 2/3. Isso é racional? Sim, com certeza é um número racional. É uma fração que tanto o numerador como o denominador são números inteiros. E aí, esse denominador, ele é diferente do zero. O conjunto dos números racionais, que é representado pela letra Z, ele também está dentro de um processo. Primeiro, toda fração compõe o conjunto Q, está dentro do conjunto Q.
conjunto dos números racionais. Toda raiz quadrada exata, por exemplo, raiz de 25 é 5. Então, corresponde ao conjunto Q. Toda dízima periódica, tipo 5 terços. Se eu pegar 5 dividido para 3, eu vou ter como resultado 1,666. Ela é infinita. Ou seja, uma dízima periódica infinita, neste caso aí, compõe o conjunto Q também. Todo número inteiro. O que é um número inteiro? Um exemplo, 4 dividido para 1. Eu tenho uma fração, 4 dividido para 1 vai dar 4, número inteiro. Então, compõe o conjunto Q também. Outro exemplo, todo número decimal exato, 3 centésimos, 3 décimos, 3 milésimos e assim sucessivamente. Eu vou ter um resultado exato em número decimais. Tipo, 3 centésimos, eu vou ter 0,03. Se eu multiplicar e fazer uma multiplicação, logo eu vou ter um número inteiro. Também compõe ao conjunto Q. Todo número inteiro também é racional? Com certeza. Todo número inteiro. Ou seja, 6. 6 dividido para 1 vai dar 6. Consequentemente, eu vou ter um resultado 3. 6, eu vou obter esse resultado. Todo número decimal finito. Se eu pego um número decimal finito, o que é um número decimal finito? Eu tenho 3 dividido para 1 vai dar 5. 0,5. 0,5 corresponde a 5 décimos. Também, nesse caso, eu vou ter como conjunto Q. Certo? Simples, né? De compreender isso aí. Agora, vamos tentar compreender mais uma coisinha interessante. Ou seja, se eu tenho uma dízima periódica infinita com uma sequência numérica, com uma sequência lógica, ele vai corresponder também ao conjunto Q. Isso eu vou dar com mais detalhe nos slides e também com a questão do apoio do livro de vocês, que vai ter muitas questões relacionadas a isso aí. Agora, não sei se vocês se recordam, quando eu tenho um Q mais, um Q menos, um Q com asterisco mais e um Q com asterisco menos. Professor, isso vai confundir a cabeça nossa. Não. Q mais significa que os elementos são positivos. Conjunto dos números racionais, positivo. Tem um Q e um mais, logo ali em cima, ali, nas proximidades do Q. Temos um Q menos. São números compostos de números negativos. Então, se eles são negativos, eles não são positivos. Se eles são positivos, eles não são negativos. Faz parte do conjunto Q. E o Q mais com asterisco e o Q menos com asterisco. Significa que o zero estará presente ou não estará presente. Se eu colocar o asterisco, significa dizer que o zero foi excluído deste conjunto. Ele não pertence a esse conjunto. O zero não fará parte deste conjunto, com asterisco. Se eu não tiver o asterisco, aí eu vou colocar o zero dentro do conjunto. Vou dar um exemplo, tipo, eu abro um conjunto lá, eu tenho um conjunto infinito, eu tenho menos 3, menos 2, menos 1, conforme seja aí, todos os números inteiros, daí eu ponho o zero. Se eu pôr o zero, com certeza o Q, né, ele vai simplesmente não estar presente o asterisco nele. Agora, se eu puser o asterisco, aí eu vou excluir o zero. Eu só vou excluir o zero do conjunto. Isso aí é a definição básica. Se você conseguir lembrar isso aí, colocou o asterisco, exclui o zero. Certo? Colocou o asterisco, exclui o zero. Não colocou o asterisco, põe o zero. Certo? Espero que tenha entendido até aí. Vamos para frente. Porque quando a gente tem essa novidade na tecnologia, a gente tem que pegar toda a sequência para a gente poder compreender um pouco. A aula é muito pequena, muito pouco, mas eu vou trabalhar mais esse slide para definir com vocês. Números racionais e irracionais. Na prática, você pode identificar o número racional ou irracional olhando para a sua representação decimal. Se houver qualquer padrão de repetição de números após a vírgula em sua representação decimal infinita de casas decimais, então o número é racional. Resumindo, toda sequência, se tiver uma sequência, vai ser número racional. Se não tiver essa sequência, vai ser número irracional. Percebeu a sequência numérica, é racional. Não percebeu a sequência, é irracional. Certo?
Até a próxima aula. Se assim vocês permitir, na próxima aula a gente vai mostrar mais com detalhe dentro do livro de vocês. Tenham uma boa tarde e um prazer. Boa tarde. Eu só gostaria de, nesta aula 2 agora, a continuação da nossa aula 1 sobre números racionais. Sou o professor Carlindo, para quem não me conhece. Estaremos aqui definindo em poucos minutos. 4 minutos aqui é o suficiente para a gente poder falar desses 3 slides. Na aula passada, a gente chegou no finalzinho da aula, a gente finalizou com uma diferença entre números racionais e números irracionais. Eu falei para vocês que racionais significa uma sequência. Por exemplo, na prática, você pode identificar um número racional ou irracional olhando para sua representação decimal. Se houver qualquer padrão de repetição dos números após a vírgula em sua representação decimal infinita de casas decimais, então o número é racional. Ou seja, se tiver um padrão, uma sequência lógica, ele vai ser número racional. Se não existir padrão nenhum numa sequência numérica, nestas casas após a vírgula, depois da vírgula, aí forem infinitas, ou seja, for uma dízima, então trata-se de um número irracional. Né? Por exemplo, eu tenho um exemplo aqui. 0,333, uma sequência de casas decimais após a vírgula. É racional, nesse caso aí. É racional, ele é infinito, mas tem uma sequência lógica. 0,33333, infinito. Agora, pois o número 3 se repete em infinitas casas decimais, também é racional, pois as casas decimais têm fim. Isso significa que pode ser colocado na forma fração irredutível. Então, nesse caso, tem essa sequência? Racional. Não tem a sequência, deixa de ser racional para ser irracional. Um exemplo de um número irracional: 2,23456. É irracional, pois não há um padrão de repetições nas casas decimais e elas são infinitas. É infinito e não tem um padrão, não tem uma sequência lógica. 0,34, 34, 34, 56, 76, 63 e assim sucessivamente. Ele é irracional, pois tem representação decimal infinitas e que não apresenta um padrão de repetições. Está fácil de compreender. Se a gente compreender o que é racional e o que é irracional, fica fácil resolver a atividade. Por exemplo, temos essa atividade para finalizar. Classifique as afirmações a seguir como verdadeira ou falsa. Vocês vão ter isso nos slides. Um número natural não pode ser um número irracional, lógico. Um número natural não pode ser um número racional. Aí vocês vão classificar aí depois verdadeiro ou falso. O conjunto dos números racionais está contido no conjunto dos números irracionais. O C. Conjunto dos números irracionais não está contido no conjunto dos números racionais. D. O conjunto dos números irracionais é formado pela união entre os conjuntos dos números racionais e reais. Letra D, para finalizar, qualquer raiz quadrada tem como resultado um número racional. Lembra da aula passada? Se a gente definir, a gente compreender o que é um número racional e o que é um número irracional, logo nós obteremos o resultado da operação. Espero que tenha ficado dúvida. Na próxima aula eu vou trazer para vocês alguns exercícios e também a questão do livro de vocês, qual a página que vai estar escrito aí sobre este assunto. Boa tarde, prazer. Boa tarde, pessoal. Vou ser bem breve com essa aula. Sou o professor Carlindo. Estou trazendo aqui essa atividade que está relacionada ao conteúdo que nós trabalhamos. Números racionais e irracionais. Primeira atividade, a gente passou lá no vídeo, né, que era para vocês definir sentenças verdadeiro ou falso, de conceito, definições. Temos essa atividade aqui que é para ser feito também, escrever em forma de fração. Bom? E temos a segunda atividade aqui, que é uma atividade para ser feita
e você colocar as afirmações verdadeira ou falso, mais ou menos que nem a primeira questão que foi passada na aula anterior. E o livro de vocês, na página 18 do livro, é essa página aqui, dentro de conjunto dos números racionais, temos aqui a questão 15 e a questão 16 para ser feito de comprimento. Página 18, questão 15 e questão 16. Daí vocês vão lá para a página 19 do livro de vocês. Olha a página aí, ó, página 19, certo? Daí vocês pegam a página 19 e vão lá para a questão de número 17. Essa questão 17, ela vai ser feita também, e a 18. Então, nesse caso aí, vai dar um total aí de 6 questões, com mais uma lá do livro, do último vídeo, faz o comprimento de 7 questões para ser feito, tá bom? E aí vocês têm aí uma semana para enviar essas 7 questões, tira aí e envia para mim, que eu vou atribuir uma nota para vocês. Um prazer, tenham uma boa tarde. Eu sou Carlindo Alves. Obrigado pela atenção. Boa sorte.